Preciosa paz do Senhor a todos, em o nome de Jesus. Eu vou chamar esse vídeo de Sob Nova Direção. É o tema que a gente vai chamar este vídeo. E para dar início, quero cumprimentar a todos, agradeço a todos os novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos remando devagarzinho. Quem vos fala é a missionária Helena. Se você chegou até aqui, você já deve saber, né? Salmos 32, dos versículos 8 até o 10, diz assim, olha só. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Eu sempre costumo dizer que Deus, as palavras que ele fala, nem sempre são aquelas palavras doces que a gente quer ouvir. Geralmente são palavras bem pesadas. E aqui, gente, olha, é madrugada, tá? E eu tô, como sempre, aproveitando o momento para a gente conversar um pouquinho sobre isso daqui. Acabei de fazer uma live que foi muito boa numa outra rede social. Aqui eu ainda não tenho a habilitação para fazer, mas quando tiver a gente fará, em nome de Jesus. E aí a voz está meio rouca, mas eu precisava vir gravar. E esse vídeo é Sob Nova Direção. Deus, ele tem umas palavras, e quando ele chega para dizer uma palavra, ele não chega com palavras dóceis, e ele vai direto ao ponto. Nesse versículo aqui dos Salmos, no versículo 9 do capítulo 32, ele diz, não sejam como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto. Olha que palavra. Se você não é como a mula e como o cavalo, então você vai ter uma diretriz, você vai ter entendimento. E quem é essa diretriz, quem é essa direção? É o Espírito Santo. Então estamos sob nova direção, já não somos mais dirigidos por cabrestos que coloquem na nossa boca, não somos mais dirigidos pela nossa própria vontade, agora nós estamos sob nova direção, a direção do Espírito Santo, certo? Vamos aprender um pouquinho, você vai ficar aqui um pouquinho com o missionário, porque você sabe que os vídeos aqui são longos. Então, se você não tem paciência de aprender, aqui não é o seu lugar. Se você não tem paciência de assistir vídeos longos, acha chato, não é o seu lugar. Então, tem muitas opções por aí. Mas aqui é para aprendizado. A Bíblia diz aqui, ó, não seja como a mula, que precisa, que não tem entendimento. O entendimento ele só vem através do aprendizado. O entendimento só vem através do estudo. Você precisa estudar para você compreender, né? Gente, tem uma mosca aqui, eu tô na cozinha da minha casa, então é uma só e ela tá girando. De lá para cá, de cá para lá, desde quando eu comecei a live logo às 4 da manhã. Hoje foi às 4 da manhã. Se por acaso alguém quiser, tiver interesse, eu vou colocar na descrição o link para você visitar a gente lá no outro canal e ajudar a gente nas nossas outras redes sociais. Combinado assim? Então segue a gente lá, se inscreve aqui e nos ajuda. Veja bem, primeiro que tudo precisamos entender que a obra do Espírito Santo é uma obra bilateral. Ela não é unilateral, ela é bilateral. Ela tem o lado humano e ela tem o lado divino. Você primeiro precisa entender que a obra do Espírito Santo, para dirigir sua vida, não é uma obra unilateral, é uma obra bilateral. Você tem a sua participação, Deus tem a participação dele através do Espírito Santo para dirigir a tua vida, certo? Aqui no livro de Salmo, vem falar sobre, nesses trechos, ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei, se você quiser. Aí ele diz aqui, ó, não seja como a mula, que não tem entendimento. Não seja o imediatista. Aquele imediatista é o que quer o resultado imediato. Geralmente quem tem resultado imediato das coisas
também não tem qualidade nas coisas, né? É desse jeitinho. Então, vamos prestar atenção na nossa vida e vamos viver uma vida diferente, né? Vamos viver uma vida sob nova direção. Ele diz assim, lá no livro do Salmo, eu instruir-te-ei. Deus não só lhe oferece um caminho, mas ele oferece instrução. Ele dá para nós as ferramentas para isso. Para isso, daí você não pode ser um cavalo, você tem que ser uma pessoa que tem e quer entendimento. Como é uma obra bilateral, então ela precisa da interação do homem, ela precisa da interação do ser humano, né? Nós, principalmente brasileiros, costumamos espiritualizar demais tudo. Tudo a gente leva para o espiritual, principalmente os irmãozinhos, né? Eles levam para um espiritual, então qualquer sentimento, qualquer arrepio, qualquer coisa, já tem que ter uma grande explicação, aquela coisa toda. Sendo que com Deus o negócio é mais diferente, porque com Deus as coisas são mais simples, acessíveis. Quem complica tudo somos nós. São os grandes doutores que querem melhorar a Bíblia, né? Como se a Bíblia não fosse perfeita. Eles querem melhorar, então melhora na linguagem, melhora não sei de quê, melhora não sei de quê. Quando pensa que não, começa a misturar igual leite. Sabe leite? Aquele leite que quando sai de lá da fazenda é leite puro. Aí passa por um processo, já recebe a adição de água, depois recebe a adição de alguns outros produtos químicos. Quando chega na nossa mesa para vender, no mercado, na prateleira, e finalmente na nossa mesa ainda é leite. Bem assim é a palavra de Deus. Ela, ao longo dos anos, ela foi recebendo alterações. Então, hoje, a gente toma um leite que não é leite, se é que você me entende, né? A gente toma um leite que já não é mais, já se tornou um composto. Não é mais a pureza da palavra, a pureza da vontade de Deus, não. Já tem agora um monte de vontade que não é a de Deus. Então, não vamos espiritualizar as coisas, vamos trazê-las para o natural. Enquanto Deus, o Todo-Poderoso, você complica tudo, você aí complica tudo, você. Mas Deus diz lá dentro de você, bem simples, fulano, acorda, não é essa complicação toda não, meu filho, eu tô aqui. Aí tu descabela e grita, Deus, onde é que o Senhor tá? E ele lá dentro de você dizendo, eu tô aqui. Deus, o Senhor me esqueceu. O Senhor diz, eu tô aqui. Eu tô te ensinando de forma simples, acessível, mas tu não quer. Tu quer que tu quer? Tu quer que eu coloque um cabresto em você e faça para você fazer tudo o que eu quero? Não, não é assim não. É do seu entendimento. Você quer? Então eu faço. Você deixa? Então eu faço. É assim que funciona. Quando você está sob a direção de Deus. Quando não, você se torna um cavalo do cão mesmo. Se torna um cavalo do inferno, infelizmente. E para você ter ideia, eles chamam mesmo de cavalo, né? Então Deus, ele está dentro de nós, falando conosco, interferindo nas nossas decisões quando permitimos, né? E de forma muito simples, acessível. Você só deve mesmo é ouvir mais. Então cala essa matraca, fecha essa boca, fala menos. Deixa Deus agir mais na tua vida, deixa Deus operar mais. Por que eu estou repetindo esse assunto? Eu estou repetindo esse assunto porque é necessário. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Já estamos vivendo os dias derradeiros da terra, Jesus vem já, tudo vai acontecer, mas muitos vão ser deixados para trás porque não estão ouvindo os comandos do mestre, não estão ouvindo os comandos para voltar para a cidade santa, para voltar para Deus. Então Deus está constantemente falando com você, aí ele fala através de um testemunho, ele fala através de um irmãozinho que chega até você, conversa uma coisa que nada com nada, mas aí aquilo é uma resposta, você diz, uau, está parecendo o que eu precisava ouvir. Deus está usando uma criança, Deus está usando uma circunstância, Deus está usando possibilidades, milhares delas, mas você não escuta, você só fala. Cala essa boca, ouve. Nós temos 2 ouvidos, é para ouvir mais e falar menos, é assim. Então, Deus está lá no interior do ser humano buscando alguém que o escute. Deus está no interior do ser humano buscando despertá-lo.
As coisas externas estão aqui, tá bom, tá acontecendo a coisa, tá acontecendo pra lá e pra cá, mas você não ouve. Deus está dentro do seu interior dizendo, escuta, 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 você não escuta. Aí ele pega e manda sinais no exterior, tá, por ali, ao seu redor. E o Senhor usa um testemunho de alguém, usa o testemunho de um ímpio, usa a moça do caixa do supermercado. Ele vai dando sinais, sinais, e você continua sem prestar atenção no que Deus está falando. E aí depois diz, o Espírito Santo está me dirigindo. Aí o Espírito Santo diz, você não deixa. Por isso que tu tá nessa pindaíba toda. Por isso que essa dificuldade toda. Você não consegue passar por uma adversidade, já entra em outra. Você não consegue sair e vai acumulando, acumulando. Quando pensa que não, tá aí com depressão, tá aí endividado, tá aí totalmente desesperado, sem equilíbrio, e é desse jeito, infelizmente, né? Então vamos lá. A maioria de nós estamos acostumados com pirotecnias. Eita, Deus falou, então chega, quebrou tudo, derrubou tudo, fez isso, fez aquilo, veio um vento, veio um temporal. O Senhor diz, eu não estou nisso, não, estou não. Lembra para o homem de Deus que ele disse, fica na brecha. Aí ele entrou na brecha. Ele disse, você vai me ver pelas costas. Ou seja, não é que Deus passou e ele viu as costas de Deus, não. É que quando Deus passou, ele não percebeu. Por quê? Porque Deus passou na brisa suave. Deus está passando na tua vida e tu não está percebendo. Deus está atuando na tua vida e tu não estás percebendo, criatura. Deus está bem aí te dizendo, filha, o meu reino está no céu e está aqui na tua vida, na terra. Filha, o meu reino, filho, o meu reino é diferente. Filho, o meu reino, no meu reino as coisas funcionam diferente. No meu reino você precisa se despir do seu eu e deixar o eu do Espírito Santo direcionar você. Se você está sob nova direção, você vai deixar todos os maus costumes antigos para trás. Você vai deixar os maus costumes. A consequência disso é que os seus amigos de antigamente não vão mais ser seus amigos. Porque agora você se tornou amigo de Deus. Você precisa escolher isso todo santo dia para você viver sob nova direção. Entende isso? Então vai deixando para trás tudo que não edifica. Você sabe... Como você sabe que Deus te chamou? É uma pergunta, né? Como é que você sabe que Deus te chamou? Como é que você sabe que você parou aqui nesse vídeo para assistir? Como é que você sabe de tudo isso? Uma vozinha interior, que é a direção do Espírito Santo, parou você aqui. Pá! Aí você ficou aqui. Aí você vai aprendendo devagarzinho. Todo santo dia é uma porção, e a porção de hoje é essa. Sob nova direção, estamos sob nova direção. Deixamos de ser dirigidos pela carne, deixamos de ser dirigidos pelo mal, e agora somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Você pode dizer isso? Você consegue dizer isso? Então vamos lá. Como é que você sabe? Porque você em algum momento você ouviu, você parou, você disse, tem Deus aqui nesse lugar. Tem Deus falando comigo aqui, eu tenho certeza que tem. Por quê? Porque ele de dentro de você falou e você deu uma escutadinha. Então escuta mais, ouve mais, né? Outra pergunta para você. De onde vem essa certeza de salvação em Jesus? De onde vem? Porque poderia ser um mito, poderia ser uma mentira, poderia ser um engano, não poderia? Mas existe algo dentro do seu ser que diz, salvação só há em Jesus. Salvação só há em Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte de vida eterna. Jesus é o caminho de volta para a vida eterna. Jesus é o caminho que nos dá direito à árvore da vida. Jesus é o caminho que nos dá acesso. Jesus está dominando o meu coração. Quem é que te dá essa certeza? É a direção do Espírito Santo. Você está sob nova direção, né? Aprenda a interagir com o Espírito Santo. Aprenda. Como é que eu faço isso, missionária? Cala a boca. Silencia. Porque para você interagir com ele, não é só você falar, não. Sabe, tem uma passagem na Bíblia linda, 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 que diz assim,
mas o Espírito Santo intercede por nós, conhece as nossas fraquezas e que a gente nem sabe orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu amado, até quando você está calado, Deus sabe falar com você, o Espírito de Deus fala. Como é que eu vou interagir com o Espírito Santo de Deus? Silenciando. Quando você silencia a sua boca, a tua mente começa a trabalhar, o teu coração começa a trabalhar. E aí é lá, na intenção do ser humano, do coração do ser humano, que o Espírito Santo tem mais acesso. Então, para de tanto falar teus problemas para todo mundo, para de falar os teus projetos para todo mundo, para com essa tagarela. Aprenda a ser silenciosa, minha irmã, aprenda a ser silencioso, meu irmão. É feio, não é adequado. Silencie e aí você vai conseguir interagir com o Espírito Santo. Seja uma pessoa que se esconda no Espírito Santo de Deus. Aprenda a interagir com ele. Ele fala numa simplicidade tão grande que na maioria das vezes você e eu não damos atenção. Por quê? Porque não tem fogos, não tem bombas, não tem microfones alto-falantes, não tem aqueles papelzinho picado que cai, não tem purpurina, não tem nada disso. O Espírito Santo, ele vem suave, sereno, tranquilo, aí você não dá valor. Às vezes, e eu digo muitas vezes, o Espírito Santo está lhe dando a resposta e você fica, meu Deus, manda um vaso na minha casa. Manda um vaso para me dar uma resposta. Ah, que me dá uma agonia. O vaso é tu. Você é o vaso. Você é o canal. Você está sob nova direção. Isso que veio na tua mente, isso que veio no teu entendimento, é o Espírito Santo lhe direcionando. Aí você quer um outro ser humano igual a você, para chegar lá para estar dizendo adivinhações. Para com isso. Quem é que está te dirigindo? Você está sob nova direção? Então, aprenda que o Espírito Santo fala em simplicidade. Ouça quem quiser ouvir. Se você quer pirotecnia, ele não vai agir assim, porque não é do feitio, não é da natureza de Deus. Né? Isso daí é da natureza do diabo para aparecer, para se mostrar, para enfim. Né? Ele fala numa simplicidade tão grande que não damos atenção. Pode até dizer. Deus não fala comigo. Deus não está atendendo a minha oração. Eu estou sendo testado, né? Deus não fala comigo. Para com isso. Está me testando, está me provando. Deus me desprezou, tal. Eu vou dar um exemplo. Eu ouvi esse exemplo do pastor Luciano Subirá, se eu não me engano, foi. Ele disse assim, um exemplo que o Espírito de Deus fala com a gente fica dizendo que quer ouvir. Um exemplo muito lindo que ele fala aqui dentro é quando você vai dar oferta na igreja. Ou quando você recebe seu salário. Quando você recebe seu salário, você que é crente, você lembra logo, tem que tirar o dízimo. Aí outra voz diz, mas é muito dinheiro para você dar. Você vai dar esse dinheiro todinho, vai faltar para energia, vai faltar para o aluguel, vai faltar para isso, vai faltar para aquilo. Aí outra voz diz, mas você tem que dar o dízimo, é necessário para manutenção da obra e também para manutenção da sua fé, porque você está dando uma declaração de amor. Aí a outra voz diz, não, então é você, o seu eu, a sua ganância, contra a voz do Espírito Santo que fala suavemente. Então, a voz que fala suavemente geralmente é abafada pela voz da arrogância, pela voz do nosso ego, da nossa desobediência. Entende isso? Então, para ter um relacionamento com Deus, você precisa ouvir essa voz suave, essa voz tão simples e meiga. Então, fica aquela guerrinha. Quem é que está ali? É o Espírito Santo falando com você e o seu próprio eu rebatendo com ele e desobedecendo, né? Uma voz diz, dê a menor oferta, ou então dê só isso, que é só isso que você pode, afinal de contas é só... E outra voz diz, seja generoso, abençoe a igreja, abençoe, porque esse lugar aqui é para você mesmo. Essas coisas caras que são colocadas aqui são para você mesmo, para sua família no futuro. Aí a outra voz do seu eu, né? Nada, outra pessoa vai dar e tudo vai se resolver. É verdade. Deus vai mandar outra pessoa dar, mas a sua bênção a partir dali você não vai receber. Então pensa nisso, analisa direitinho todas as coisas. Não seja como os cavalos que precisam de freio porque não tem entendimento.
Cavalo é um bicho que tem muita força. O bicho é tão sinônimo de força que nos carros tem 12 cavalos, 14 cavalos, não sei quantos cavalos, porque é o símbolo de força. Você tem uma força tão grande, mas você não sabe usar, então alguém vai vir, vai botar em você um freio, e aí vai ficar ruim para você. Porque você perde a sua identidade, você perde a sua autonomia, e infelizmente é tudo que o diabo tem feito. Ele tem escravizado crentes, ele tem escravizado vidas, ele tem escravizado almas. As vidas já não têm mais testemunhos de fé para contar. As coisas que acontecem na vida são tão pequenas que se tornaram insignificantes. Por quê? Porque não estão na direção do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus toque no seu coração para que você aprenda. Tenha paciência de aprender, tá? No mais, se inscreva aqui no canal. A gente precisa completar 1K. Nós precisamos, para dar continuidade e também fazer live aqui, a gente precisa completar um número determinado de horas assistidas. Então, dá uma assistida nos vídeos anteriores. Deixa rolar por aí, que é pra gente aumentar o número de horas. Eu preciso de 4.000 horas assistidas. E não está sendo fácil de conseguir. Por quê? Porque as pessoas não gostam de vídeo desse tipo. Mas o meu chamado é esse. O meu chamado é para falar assim, sobre essas coisas. Tá? Deus abençoe. Vida longa, muita prosperidade para você e para toda a sua família. Tá? Forte abraço da missionária Helena. Deus te abençoe.